pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a atividade história dessa semana para nós hoje é a Revolução, ou seja, a Guerra dos Farrapos, né? Conhecida então como Revolução Farroupilha. Então, esse foi um conflito regional, né? Que ocorreu contra o governo imperial e com caráter republicano, né? Ou seja, entre revolução, né, ocorreu então entre o governo imperial na época do Brasil Império com a República, né, Velha. Então isso aconteceu em que época? Na época em que tinha como presidente o Getúlio Vargas, né? Por isso que é conhecida como Era Vargas. Então ela ocorreu nas províncias de São Pedro, Rio Grande do Sul, entre 20 de setembro de 1835 a 1º de março de 1845. Então, o porquê da revolta? Então, desde o século XVIII, a economia gaúcha, ela passava por uma base muito, digamos assim, que afetava os proprietários de gado. O preço era baixo, né, porque eles tinham, assim, produtos derivados para a venda. E eles sofriam a concorrência de outros locais, como, por exemplo, assim, de outros países, como a Argentina e o Uruguai. Então, eles também vendiam e fabricavam esses mesmos produtos. Aí acontecia o que com o Brasil? O Brasil, como vendia os seus produtos um pouco mais com preço maior, ele sofria a concorrência desses dois países. Então, isso causava o quê? Uma preocupação muito grande com os fazendeiros e criadores de gado. Eles não conseguiam, então, vender os seus produtos a um preço favorável. E aí perdiam para outros países. Então, também era uma luta do governo em prol dos criadores de gado, dos fazendeiros. Ele lutava, então, para encontrar medidas para proteger os criadores brasileiros, né? Depois saiu também no jornal, né, Constitucional Rio-Grandense, onde foi divulgado, então, na época, as ideias separatistas, né? Isso ocorreu em 1834, quando houve, então, mais um aumento, né, dos impostos para os gaúchos. E aí começou, então, o quê? A complicar a vida dos gaúchos, do povo fazendeiro, do pecuarista, né, que lutava para vender seus produtos e tinha concorrência. Aí ocorreu o quê? A rebelião, que nós chamamos de Revolução Farroupilha, ou seja, a Guerra dos Farrapos, né? Foi uma guerra, né, civil que teve uma longa duração, um período então de 10 anos, né? E foi uma luta então entre as províncias do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, tá? Então, no ano de 1835 a 1845, aonde quem que foram os participantes, então, dessa guerra civil, ou seja, dessa Revolução Farroupilha. Então, foi a elite, os fazendeiros, né? Os criadores de gados, os comerciantes, aqueles que vendiam charque, que vendiam couro, né? Então, foram os que participaram, então, dessa Revolução Farroupilha. E teve como líderes Bento Gonçalves, né? Giuseppe Garibaldi e Anita Garibaldi, e também a participação de Davi Canavaro. Então, a gente sabe que essa Guerra Farroupilha, ou seja, a Guerra dos Farrapos, a gente comemora, então, no mês de setembro. A gente já participou, então, de atividades escolares referente a isso, a esse tema, né, que aconteceu no nosso país, então, mais regional, então, envolvendo as províncias aí de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, mais detalhes vocês vão ver o texto, e boa aula a todos.